Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre um dos meus yogas preferidos, que se chama Kartari Yogas. Então nesse vídeo eu vou me dedicar a explicar para vocês o que são Kartari Yogas. Para nós entendermos o que são Kartari Yogas, vamos primeiramente desmembrar a expressão do sânscrito. Então, yoga em sânscrito significa união de planetas, ou combinação de planetas. E Kartari significa literalmente tesouras. Então são yogas tesouras, ou uniões de tesouras. E até aí não parece ser muito explicativo ainda não está muito claro o que esse yoga significa. Mas existem dois tipos de Kartari Yogas. Quando você estudar sobre Kartari Yogas, você vai escutar sempre esses dois tipos serem mencionados ao mesmo tempo, que é Papa e Shubha. Então, Papa Kartari Yoga e Shubha Kartari Yoga. Papa significa maléfico, cruel, inauspicioso. E Shubha significa o contrário. Significa gentil, dócil, leve, auspicioso. Existem dois tipos de Kartari Yogas, a grosso modo. Uma que é auspiciosa e outra que é inauspiciosa. Isso a grosso modo, porque quando nós analisamos pelo contexto em que Kartari Yoga é aplicado, ela vai ter algumas exceções, no sentido assim de que determinadas vezes Papa Kartari Yoga pode ser bom e determinadas vezes Shubha Kartari Yoga pode não ser tão bom assim. Depende do lugar onde isso acontece dentro do mapa astral. E essas duas nomenclaturas, Papa e Shubha, são dadas em homenagem à própria classificação dos planetas na astrologia védica. E os 7 planetas tradicionais, eles são classificados como sendo benéficos e maléficos. Então, os planetas maléficos, eles são chamados de Papa Grahas ou Krura Grahas. E os planetas benéficos são chamados de Shubha Grahas ou Saumya Grahas. Então, Papa Graha significa a mesma coisa que Krura Graha. Você vai ler na literatura sânscrita, essas duas expressões, elas significam a mesma coisa. Krura significa cruel. E Graha significa astro. É um termo guarda-chuva para denominar astro. E no caso de Saumya, significa benéfico, auspicioso, gentil, dócil. Então, Shubha Graha é a mesma coisa que Saumya Graha. Você vai ler na literatura védica, saiba que são a mesma coisa. Quando eu falo sobre os 7 planetas tradicionais, eu estou, na verdade, me referindo aos 2 luminares, que são o Sol e a Lua, e as 5 estrelas vagantes, que são as chamadas Tara Grahas, ou estrelas errantes, que são Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Os luminares não são de fato planetas, porque o Sol é uma estrela fixa e a Lua é um satélite natural do globo terrestre. Então, não é correto chamar os luminares de planetas. Agora, as 5 estrelas vagantes são de fato planetas. Então, é por isso que na literatura védica nós utilizamos muito a expressão graha, porque é um termo genérico que engloba tanto estrela, quanto satélite, quanto planeta. Então, os
Planetas são divididos entre benéficos e maléficos. Os astros maléficos são tradicionalmente o Sol, o Marte e o Saturno. E os planetas maléficos e os planetas benéficos são a Lua, o Mercúrio, o Júpiter e a Vênus. Existem alguns detalhes que podem alterar o status de benéfico e maléfico do astro. As pessoas que estão acostumadas com a astrologia ocidental é uma escola que ela dá muito ênfase no Sol, no signo solar. As pessoas se apresentam muitas vezes pelo signo solar delas. Então, quando elas caem de paraquedas na astrologia védica e ouvem essa informação de que o Sol é um astro maléfico, ou um Papa Graha, ou um Krura Graha, elas têm um estranhamento inicialmente. Elas não conseguem conceber por que o Sol seria um maléfico. O Sol, ele é um maléfico moderado, porque ele tem o poder de conceder a vida através da sua luz que ele emana para a Terra. E a luz tem vida. Só que o Sol, ele é também quente, então ele tem o poder de causar insolação, de queimar, de carbonizar. Então é por isso que ele recai na categoria de um Papa Graha, ou Krura Graha, ou maléfico. E ele é, ao mesmo tempo, sátvico. Ele é de natureza pura e fogo, então é um fogo que purifica. Quando eu falo sobre essa classificação de benéfico e maléfico, se trata de naisargika. É a condição naisargika do Graha. Naisargika significa de natureza. A palavra naisargika significa também de nascimento. Na sonoridade proto-indo-europeia, significa nascimento. Então, os astros têm uma natureza que ela é ou benéfica ou maléfica. Isso não tem a ver com o ascendente. Eu não estou levando em consideração o ascendente. Quando eu falo de benéfico ou maléfico natural, isso não tem nada a ver com benéfico ou maléfico funcional, tá certo? Existe uma diferença entre natural e funcional. Natural é nasargika, é natural. Tipo assim, você vai ouvir dizer na literatura védica que para os ascendentes em Touro e Libra, o Saturno é um benéfico funcional. Ele vai ter uma função de benéfico para esses ascendentes. Mas a disposição natural de Saturno não é benéfica. Saturno é um Papa Graha, é um Krura Graha. Assim como você vai ouvir dizer que para o ascendente em Sagitário ou Peixes, a Vênus é um maléfico funcional para esses ascendentes. Mas isso não tem nada a ver com Nasargika, que é a disposição natural de Vênus. São duas coisas completamente diferentes. Benéfico e maléfico funcional é uma coisa, benéfico e maléfico natural é outra coisa completamente diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não está classificando Papa Graha e Shubha Graha de acordo com o ascendente, mas sim com a disposição natural daquele astro. Então, eu comentei do Sol, agora vamos comentar sobre a Lua. A Lua é classificada naturalmente como um astro benéfico, um Shubha Graha ou um Soumya Graha. Só que a Lua pode ter uma peculiaridade, que é a sua fase. Então, quando ela está
na fase brilhante, na astrologia védica nós chamamos de Shukla Paksha. E na fase escura nós chamamos de Krishna Paksha. Então quando a lua se encontra na fase brilhante ou Shukla Paksha, ela é considerada um Shubha ou Saumya Graha, um planeta benéfico. E quando a lua se encontra em Krishna Paksha ou na fase escura, ela se torna um Papa ou Krura Graha. Só que assim, sem levar em consideração a questão das quinzenas da lua, a lua por si só, independentemente de quinzenas, ela é sim classificada como um Shubha ou Saumya Graha. Assim como é o caso de Mercúrio, ele também é classificado como um Shubha ou Saumya Graha. Só que você vai ler, por exemplo, que o Mercúrio ele se comporta por associação. Então, se ele estiver fazendo uma conjunção muito próxima com um astro maléfico, ele se torna maléfico, tipo Mercúrio em conjunção com Saturno. O Mercúrio fica maléfico. Ou se o Mercúrio estiver fazendo conjunção com um benéfico, ele permanece benéfico, tipo o Mercúrio em conjunção com a Lua. Porque o Mercúrio ele é um coringa, ele tem essa adaptabilidade. Só que quando o Mercúrio ele está isolado numa casa, ele é classificado como um benéfico natural. No caso de Vênus, é uma benéfica. No caso de Júpiter, também é um benéfico. Marte é maléfico. E o Saturno é, como eu já tinha mencionado anteriormente, um maléfico. Então, de maléfico nós vamos ter 3. O Sol, Marte e Saturno. E de benéfico nós vamos ter Lua, Mercúrio, Vênus e Júpiter. Então, a priori, nós temos mais benéficos. Então, para Papa Kartari Yoga ser formada, ela precisa necessariamente ter a presença de um Papa Graha, de um planeta maléfico. Então, para Papa Kartari Yoga ser formado, precisa haver a presença ou do Sol, ou de Marte, ou de Saturno. E para que um Shubha Kartari Yoga seja formado, precisa da presença de um Shubha ou Saumya Graha, como é o caso da Lua, Mercúrio, Vênus ou Júpiter. Sobre os nodos, Rahu e Ketu, nodo norte e nodo sul da Lua, eles são classificados como sendo Papa Grahas, como sendo maléficos. Porque uma outra característica dos maléficos é que eles têm uma modulação tamas, uma modulação tamásica. Eles são movidos para evitar medos e sofrimentos e dramas. E todos os planetas que são classificados como Papa Graha, eles são necessariamente de modulação tamásicas. O Marte é tamas, o Saturno é tamas e Rahu e Ketu são tamas. Só que o Sol não, ele é sátvico, ele é de modulação sátvica, então é uma peculiaridade sobre o Sol. E só que para Kartari Yogas normalmente não se considera os nodos da Lua, o Rahu e Ketu, como sendo capazes de fazer Kartari Yogas. Alguns autores vão dizer que sim, outros autores vão dizer que não. Alguns softwares de astrologia védica vão considerar Rahu e Ketu como sendo causadores da assinatura Kartari Yoga. Outros softwares vão desconsiderar. No caso de transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, planetas geracionais, eles não contam como energias conscientes, porque eles são planetas invisíveis e são geracionais. Então eles não contam para a assinatura de Kartari Yoga. Você quer saber qual é a minha opinião sobre isso? Quanto menos elementos você trabalhar com Kartari Yoga, mais
objetivo e prática fica o trabalho e mais limpo fica esse trabalho. Então, o meu conselho a você é o seguinte: utilize apenas os 7 planetas tradicionais, porque isso já é suficientemente complexo. Então, se você ficar adicionando mais outros elementos, vai ficando uma complicação desnecessária, na minha opinião. No caso de asteroides, nem precisa perguntar, não conta para a assinatura de Cartari Yoga. E então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos utilizando bhavas. Bhavas é o nome em sânscrito que se dá para casas astrológicas. Então são as 12 bhavas. Esse aqui é um mapa com o design do norte da Índia. Eu vou brevemente explicar para vocês que existem alguns casos em que Papa Cartari Yoga pode ser auspicioso, em alguns casos ele pode não ser auspicioso, assim como Shubha Cartari Yoga. Existem alguns casos que ela pode ser auspiciosa e outros casos em que não. E ao final do vídeo eu vou utilizar o meu exemplo do meu horóscopo, porque eu tenho Shubha Cartari Yogas. Eu tenho, na verdade, 2 no meu horóscopo. Tá certo? Então, quando nós avaliamos as 12 casas do horóscopo, existem casas que são benéficas, existem casas que são maléficas. Uma outra tradução que eu gosto para Cartari Yoga é como se fosse um sanduíche. É como se os planetas eles estivessem fazendo um sanduíche. Como é que funciona isso? Vamos pegar como exemplo casas maléficas primeiro. Então, as casas maléficas são as casas 6, 8 e 12, são as dustanas. E a casa 6, ela representa inimigos, representa doenças, ela representa pessoas recalcadas. Vamos supor que a pessoa tenha Marte na casa 5 e o Sol na 7. Então, esse é um caso em que a casa 6 ela vai estar exatamente no meio desse sanduíche de maléficos ou de papagrahas. Então, é como se o Sol e o Marte estivessem recortando a casa 6. É como se houvesse mesmo uma pressão maléfica. Então, nesse caso, é positivo, porque a casa 6, ela já é uma casa que, para você conseguir resolver os problemas dela, você precisa ter um certo nível de hostilidade, de austeridade, porque os papagrahas, eles são capazes de desempenhar profundas austeridades e fazer sacrifícios para superar dificuldades. Então, como a casa 6 ela já é uma casa que representa dificuldade, esse Papa Cartari Yoga aqui é considerado auspicioso. Uma outra possibilidade é se o Marte estiver posicionado na casa 9. Então, a casa que está no meio do sanduíche, que está sendo recortada pelos 2 maléficos, é a casa 8, que é uma casa que representa fraquezas, vícios. Então, os maléficos estão pressionando dos 2 lados para que essa pessoa supere os seus vícios. Então ela vai precisar fazer algumas austeridades para conseguir superar fraquezas, vícios e medos. Então, este Papa Cartari Yoga aqui é considerado bom, porque ele está executando austeridade numa área do horóscopo que é para se executar austeridade. Agora, esse caso aqui
muda um pouco o entendimento. E se a pessoa tiver Sol na 6, Marte na 8, esse é um caso em que a casa 7 é a que está no meio do sanduíche, é a que está sendo recortada pelos dois lados. A casa 7 representa relacionamentos, o cônjuge, o marido, a esposa, diplomacia, gentileza, justiça. É uma casa delicada. Então, Papa Kartra Yoga, neste caso aqui, não é bom, porque a pessoa vai desenvolver muito medo de relacionamentos. Ela vai desenvolver muita desconfiança, ela vai ser uma pessoa que vai tratar os outros com austeridade. Ela vai tratar os outros com uma espécie assim de, até mesmo assim de agressividade verbal ou mesmo agressividade física. Então, esse caso aqui pode prejudicar o casamento da pessoa, que é o que Papa Kartra Yoga pode causar. Ele pode sim prejudicar a pessoa. Então, eu mostrei 3 exemplos para vocês em que Papa Kartra Yoga pode ser positivo ou pode ser negativo. Agora, eu vou citar o exemplo de Shubha Kartra Yoga, quando é um caso positivo e um caso negativo. Então, vamos supor que a pessoa tenha Vênus na casa 5 e Júpiter na 7. Então, a casa 6, ela está sofrendo a ação de 2 benéficos naturais, de 2 Shubha ou Saumya Grahas. Então, a casa 6 está recebendo Shubha Kartra Yoga. E esse caso aqui, Shubha Kartra Yoga, infelizmente não é auspicioso, porque a casa 6 representa inimigos, representa doenças. Ela é uma casa que gera medo, que é austeridade, acidentes. E esses 2 astros aqui, eles são muito gentis, eles são muito dóceis, eles são muito assim, de perdoar, eles são muito complacentes, são muito empáticos. Então, é como se a pessoa estivesse sendo boazinha demais com pessoas que são más, com bandidos, com pessoas invejosas, com pessoas que estão prestes de apunhalá-la, mas ela não faz nada, porque ela sente muita empatia. Então, a empatia é boa, mas até certo limite. Então, Shubha Kartra Yoga, nesse caso, não é auspicioso. Agora eu vou mostrar um caso em que Shubha Kartra Yoga é auspicioso, que é nesse caso aqui. Então vamos supor que a pessoa tenha Júpiter na casa 6 e Vênus na casa 8. Então, a casa 7 é a casa que está recebendo a ação de Shubha Kartra Yoga. Ela está no meio desse sanduíche. Esse caso aqui é benéfico, porque a casa 7 representa diplomacia, justiça, lidar com as outras pessoas, psicologia, amor, relacionamento, sexo. Então ela é uma casa mais dócil. Então quando a pessoa tem Shubha Kartra Yoga envolvendo a casa 7 como estando no meio das 2 tesouras ou desse sanduíche, significa que o casamento dela vai ser, a princípio, agraciado. Então, o que eu estou tentando dizer com toda essa conversa é que nem sempre Papa Kartra Yoga vai ser completamente inauspicioso e nem sempre Shubha Kartra Yoga vai ser completamente auspicioso. Depende de qual é o lugar onde estão acontecendo essas tesouras no seu horóscopo. Uma outra maneira de acontecer pode ser inclusive no mesmo signo. Vamos supor que
a pessoa tenha Vênus, Mercúrio e o Júpiter na casa 7. Então, o Mercúrio ele está no meio de dois benéficos. Então, o Mercúrio ele está sofrendo a ação de Shubha Kartari Yoga. Agora, eu recomendo vocês utilizarem a astrologia Jaimini, porque o Jaimini tem os chamados Charakarkas, ou indicadores móveis. Dependendo do Charakarka que o astro que está recebendo Kartari Yoga ocupar, isso pode ajudar muito aquele Charakarka ou pode atrapalhar muito. Então, vamos supor que o Mercúrio nesse mapa aqui ele ocupe a função de Gnati Karka. O Gnati Karka na astrologia Jaimini representa o inimigo. Então, nesse caso, não é tão auspicioso. Porque a pessoa está sendo complacente e benevolente com um inimigo, com uma pessoa que vai atacá-la. Ou está sendo, assim, preguiçosa com uma doença. Porque o Gnati Karka, ele representa também doenças, obstáculos. Então ela pode ficar preguiçosa, porque Shubha Kartari Yoga, ele pode dar uma aura de preguiça para o planeta que está no meio das duas tesouras. Então, nesse caso, não é bom. Agora, e se, ao invés de o Mercúrio ser o Gnati Karka, ele ser o Dharakarka? O Dharakarka na astrologia Jaimini representa o cônjuge. Então, quando o Dharakarka está recebendo Shubha Kartari Yoga, é considerado altamente auspicioso. Porque é como se o cônjuge estivesse sendo lisonjeado, estivesse sendo mimado, estivesse sendo bem tratado. A pessoa está concedendo amor, está concedendo doçura com o cônjuge. Então isso ajuda muito no relacionamento. Novamente, por que eu estou citando esses exemplos? É para vocês entenderem que nem sempre Shubha Kartari Yoga vai ser completamente auspicioso. Depende do que de qual contexto. Shubha Kartari Yoga pode acontecer também em sinastria. Shubha Kartari Yoga também pode acontecer em sinastrias amorosas. A sinastria é quando você coloca um mapa em cima do outro. Então pode acontecer de dois maléficos eles fazerem uma tesoura maligna, no caso, em cima do ascendente de uma outra pessoa. Ou pode acontecer de fazer uma tesoura benéfica. Vamos citar como exemplo uma pessoa que tenha... o homem na relação ele tem um ascendente em Áries. Aí a mulher na relação, na sinastria, ela tem o Saturno em Touro e Marte em Peixes. Então, quando se coloca o mapa das duas do casal como se fosse uma sinastria, um em cima do outro, o Saturno e o Marte da mulher estão fazendo um Papa Kartari Yoga no ascendente do homem, no mapa no Lagna do homem. Isso também pode acontecer. Então, esse caso aqui é considerado extremamente inauspicioso para uma sinastria, porque o homem vai sentir essa mulher extremamente hostil a ele, a quem ele é. Ela vai tratar com hostilidade as próprias... assim, a própria essência daquele homem. Então, isso é considerado negativo. Na verdade, pode até mesmo prejudicar o homem que está recebendo Kartari Yoga na sinastria. Pode até mesmo esse homem pode até mesmo se sentir tolhido, ele pode se sentir cerceado. E ele pode se sentir machucado. Uma metáfora que eu vou utilizar para vocês entenderem Kartari Yoga é
em relação aos móveis. Essa é uma metáfora bem interessante. Os móveis da casa, eles têm formas, eles têm pontas, as mesas, as cadeiras têm pontas, as portas, os portais da casa, eles têm pontas. Então, Papa Kartari Yoga é como se fosse você colocar lâminas nos móveis da casa, nos portais da casa. Então, a possibilidade de a pessoa que mora dentro daquela casa, ela passar pelo portal e esbarrar nas quinas que são afiadas e se machucar é muito alta. Ou de ela bater na mesa e se cortar e se furar é muito alta. E já Shubha Kartari é como se a gente colocasse almofadas ou uma espécie assim de estofado na ponta dos móveis, para a pessoa, quando ela se esbarrar, ela não se machucar, porque colocou um estofamento nos móveis, nos portais da casa. Então, sempre quando ela encostar nos móveis, ela não vai se cortar, ela não vai se machucar, ela vai ter reconforto. Então, é exatamente isso que Shubha Kartari Yoga causa. Ela causa reconforto na pessoa. Na via negativa, pode deixar a pessoa um pouco preguiçosa. Eu gostaria de citar o meu exemplo do meu mapa, porque eu tenho Shubha Kartari Yoga. Então, no meu mapa retificado, eu tenho o meu horário de nascimento retificado como sendo 23 de novembro de 1991 às 23 horas e 41 minutos da noite em Brasília. Esse é o meu horário de nascimento retificado, levando em consideração que a minha mãe começou a sofrer as contrações do parto por volta dessa hora. Então, utilizando este dado aqui, dá que o meu ascendente é no signo de Câncer e eu tenho a minha lua posicionada na casa 12 em Gêmeos e o meu Júpiter posicionado na casa 2 em Leão. Então, o Júpiter e a Lua são dois Shubha ou Saumya Grahas. Eles são dois astros benéficos. Então, o Júpiter e a Lua estão fazendo Shubha Kartari Yoga no meu ascendente, em mim mesmo. E quando ocorre Shubha Kartari Yoga no ascendente, significa que as características da casa 1, as características do ascendente, elas vão ser otimizadas, elas vão ser melhoradas. Então, Shubha Kartari Yoga aqui dá beleza, dá desenvoltura, dá delicadeza, dá uma personalidade gentia, dócil. A primeira abordagem da nossa vida é o nosso ascendente, a nossa casa 1. Então, quando existem dois benéficos recortando, fazendo tesoura benéfica no ascendente, significa que a abordagem da pessoa perante a vida ela vai ser sincera. Porque o Júpiter é um astro super sincero, ele é o Guru Deva, ele é o guru dos Devas Védicos, ele rege textos sagrados como os Vedas, ou os Puranas, ou Upanishads, os épicos, ele rege as escrituras sagradas hindus. E a Lua representa conforto físico, representa maternidade, representa leite, representa ambientes úmidos, ambientes reconfortantes. Então, quando é o Júpiter e a Lua fazendo Shubha Kartari,
significa, primeiramente, que a pessoa vai ter uma abordagem sincera perante a vida e ela vai ser uma pessoa que reconforta os outros. Isso é muito verdade em relação à minha pessoa, porque eu sou uma pessoa sincera. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto de falar aquilo que precisa ser dito. Eu não gosto de falar as coisas para agradar os outros ou falar aquilo que os outros querem ouvir. Então eu sou aqui uma pessoa sincera, uma pessoa franca. Às vezes até um pouco sincericida. Já perdi alguns contatos por causa da minha sinceridade. Mas a lua, ela dá um verniz de doçura, de acolhimento. Então eu sou uma pessoa dócil. Eu sou uma pessoa que gosta de reconfortar, que é carinhoso com as outras pessoas. Então eu gosto de falar as verdades, mas de uma maneira carinhosa. É isso que o Shubhakartari Yoga faz. Ele faz uma pessoa de uma natureza sincera e benevolente. Então é muito auspicioso. Shubhakartari Yoga, ele pode trazer popularidade na pessoa, ele pode trazer fama, porque a pessoa tem uma aura reconfortante, então as outras pessoas querem estar próximas dela, porque as pessoas não querem ser atacadas, principalmente quando elas estão vulneráveis. Elas não querem ser atacadas. Então, o Shubhakartari Yoga pode dar, sim, algum nível de fama, de reconhecimento, de notoriedade no sentido positivo. E eu também tenho um outro Shubhakartari Yoga que ele deve ser também levado em consideração. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que, de acordo com a astrologia Jaimini, utilizando a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, que é a Ayanamsha que eu recomendo, eu não gosto de utilizar a Ayanamsha Lahiri, eu simplesmente não gosto, não funciona para mim. Então, de acordo com a astrologia Jaimini, a minha lua é o meu Dharakarka, ela representa o meu cônjuge. E o Júpiter representa o meu Pitrikarka. E o Pitrikarka representa o pai. Então, os textos da literatura hindu dizem que Shubhakartari Yoga pode deixar, quando atuando no ascendente, a pessoa até mesmo mimada. E isso é bem verdade, porque o meu pai, ele sempre me mimou muito, desde a infância. Eu sempre fui assim, o filhinho, o queridinho dele. E quando eu quando eu conheci o meu namorado, Léo, em 2012, desde cara o Léo sempre me mima. Já tem muitos anos que a gente está junto, já tem, na verdade, 8 anos que a gente está junto, e o Léo sempre me mima. Ele sempre traz presentes caros, e ele sempre foi um cavalheiro desde o início. O Léo era um homem que desde o início ele sempre foi muito gentil, sempre foi muito cortês, sempre foi muito cavalheiro, sempre foi de abrir a porta do carro para mim, gostava de pagar a conta dos lugares. Gostava sempre de dirigir, não gostava de me dar algum tipo de trabalho, de preocupação, não gostava de me ver me estressar. Tudo bem que hoje em dia a gente acaba se ajudando. Tem vezes que ele está com problemas financeiros, eu ajudo ele também. Mas assim, eu consigo sentir perfeitamente a atuação de Shubhakartari Yoga envolvendo esses dois astros aqui. O meu pai me mimando de um lado e o meu namorado me mimando de outro. E em determinado momento houve até mesmo uma espécie assim, de disputa entre o meu pai e o meu namorado pela minha... uma espécie assim de briga doméstica, disputas familiares, assim, porque o meu pai, ele não aceitou o meu relacionamento com o Léo no início. Ele tinha algumas homofobias internalizadas, externalizadas, mas tudo isso passou. E hoje em dia, assim, eu consigo sentir o amor muito grande vindo do meu namorado e vindo do meu pai. Então são duas tesouras amorosas. Eu também tenho um outro Shubhakartari Yoga que é envolvendo Vênus.
No meu horário retificado, quando se trata da posição de Vênus, eu ainda gosto de recuar um pouco mais, assim, alguns minutos mais, tipo para 23h32 da noite. Então, utilizando esse horário 23h32 da noite, eu tenho Vênus posicionada na casa 4. E é muito real essa posição de Vênus, porque a Vênus posicionada na casa 4 fala que a mãe ela é muito carinhosa, que a mãe é muito atenciosa. E a minha mãe é muito atenciosa. E é muito de dar, de se entregar, porque Vênus é aquela que se entrega completamente. O Júpiter ele é um pouco mais criterioso na maneira que ele dá o amor. Ele é um pouco mais assim egocêntrico do que Vênus. Só que assim, de qualquer forma, eu tenho Libra na casa 4 e a minha Vênus está em Virgem ainda, no mapa Bava. A minha Vênus rege a minha casa 4 e rege a minha mãe, pelo esquema de casas. E a casa 3 representa o irmão no mapa, representa os irmãos. Eu também tenho um irmão, que ele é um ano mais velho do que eu. E o meu pai e a minha mãe, eles sempre mimaram muito meu irmão também. O meu irmão também foi muito mimado, ele também recebeu muito amor. Só que assim, graças a Deus, nós crescemos como homens saudáveis, assim, como pessoas assim que recebemos todo o apoio, mas não crescemos estragados, arrogantes, como algumas outras crianças são estragadas. Tá certo? Então, eu acredito que eu falei tudo que eu tinha que falar sobre Papa Kartar Yoga e Shubha Kartar Yoga. É um dos meus yogas prediletos. Eu acho o nome dele muito divertido, muito criativo. Tesouras benéficas e tesouras maléficas. Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu acredito que cumpri meu objetivo. Espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!